Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pietro, sou cientista social, professor de sociologia, filiado a Republicanos desde 2017 e estou passando aqui para começar com vocês o trabalho de formação política que nós vamos ter aqui no canal. Nós vamos ter um quadro no canal de formação política em que eu vou ser responsável. Como vocês podem ver, o canal é novo, é uma iniciativa nova do Republicanos do Litoral Norte Gaúcho, em uma área que os partidos não exploram muito bem, que é o YouTube, com exceção de alguns partidos, mas a maioria não explora bem os canais no YouTube. E nós vamos usar esse canal para postar tanto ações do Partido do Litoral como esse material de formação política, em que a gente vai explorar os principais conceitos da política, das instituições, como as instituições funcionam, um pouco de história também vai ter aqui no canal e conhecimentos sobre a política que vão ser importantes tanto para quem está entrando no partido, para os novos filiados que quiserem ter acesso a alguma coisa desse tipo, para quem quiser ser candidato pelo partido ou para a comunidade no geral, que quiser acessar o canal e assistir os vídeos tanto das ações do partido quanto da formação política em si. Então, para o primeiro encontro, para a primeira videoaula, nós vamos falar, que eu acho muito importante, falar sobre o que é ciência política. Porque aqui nós não vamos estudar política como opinião. Eu não vou sair dando minha opinião aqui. Eu vou trazer textos, vou trazer referências, livros, né, que são estudados nas melhores universidades de ciência política do Brasil, do mundo, para a gente desenvolver esses principais conceitos que eu acredito que seja muito importante para todo mundo, né? Não só para quem é da área, mas para todo mundo conhecer. Inclusive conteúdos que poderiam ter na escola, no ensino médio, e por vezes a gente não aprende na escola por um déficit aí de conteúdos, né? Ou por não se considerar tão importante esses conteúdos científicos, né? Começando, gente, o que é a ciência política afinal, né? Por que estudar isso? Num sentido amplo, ela é a ciência social que estuda os fenômenos e as estruturas políticas, e de forma racional, sistemática, apoiado em métodos rígidos, como as outras ciências, a física, a biologia e a história também, a geografia, tanto as naturais quanto as ciências humanas. Então a ciência política ela tem essa característica, ela é uma disciplina científica, a mais nova de todas, talvez, é a ciência social que se desenvolve e se consolida por último como ciência, né, no século passado, e que está focada em estudar os fenômenos políticos através de metodologias rígidas, através da análise de dados, na análise dos fatos de forma racional. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que é ciência como o oposto de opinião também. Isso não significa que a gente vai fazer um cursinho de ciência política, ou a gente vai trabalhar com isso, ou a gente vai pesquisar sobre isso, a gente vai ter que abandonar todas as nossas opiniões. Não é assim, não é isso. Mas que para tentar observar os fatos políticos de uma forma mais racional, se quiser fazer um trabalho de análise criteriosa dos fatos, observar de uma forma mais profunda os acontecimentos políticos, a ciência política ela ganha essa função, né? De não observar um fato político com opinião ou ideologia pura, mas ter as ferramentas ali, a ideia de desenvolver uma metodologia, uma técnica para coletar esses dados e fazer uma análise racional dos acontecimentos políticos. Então, no sentido técnico, ela corresponde, né, a ciência política, à ciência empírica da política, ou à ciência da política. Como eu já disse, tratada com base na metodologia das ciências mais desenvolvidas, como a física, a biologia e as ciências humanas como um todo, né? Características da ciência política, então. Embora ela seja uma ciência nova, né, é a última ciência social a se consolidar como uma ciência, ganhar esse nome, né, foi a mais recente, na metade do século passado. Existem obras clássicas de séculos anteriores, de algumas figuras específicas, que também são estudadas em ciência política.
embora não sejam obras com metodologia científica já desenvolvida, que é algo recente. Mas são obras que em outro período, em outro tempo, caminhavam nessa direção. Por exemplo, nós temos o Aristóteles, que na Grécia Antiga ele vai desenvolver um trabalho sobre a política, sobre a ética. Ele vai ser um dos primeiros a, talvez o primeiro a desenvolver uma ideia de o que é a política e o que isso tem a ver com o ser humano. Para o Aristóteles, a principal característica do ser humano seria ser um animal político ou um animal social, né? A capacidade de se organizar e de criar um sistema político ali para se organizar em sociedade seria a principal característica do ser humano para Aristóteles. Nós temos também o Maquiavel, que vai fazer uma análise da política na Europa, principalmente ali nos principados que depois formaram a Itália, né? A Itália, ela era toda dividida, depois ela foi unificada e se tornou a Itália. O Maquiavel faz uma análise daquele período como funcionário público que era, uma análise que foi pioneira para a ciência política. Até hoje se estuda o trabalho do Maquiavel na ciência política. O Barão de Montesquieu, que vai desenvolver o conceito da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. São exemplos de autores que produziram obras clássicas que não são propriamente ciência no conceito moderno que a gente conhece agora, mas que deram a base para se desenvolver estudos no sentido de se desenvolver leis sobre o funcionamento da política, teorias gerais de funcionamento ou tipologias, né? Os tipos de instituições, tipos de partidos. Esses tipos de conceitos tiveram como base, vamos dizer assim, esses autores clássicos. Né? Importante dizer também que a ciência política, ela acompanha uma evolução das outras ciências, né? Das ciências sociais, da antropologia social, da sociologia, da história, da geografia, e ela anda junto aí, né? Um pouco depois ela se consolida, mas ela acompanha essa evolução. É como se ela fosse um braço da sociologia, das ciências sociais, que se desprende para tratar sobre a política, né? A ciência política é basicamente isso. É uma ciência que se ramificou de dentro das ciências sociais, de dentro da sociologia, para focar nos fenômenos políticos. Né? E interessante falar que os Estados Unidos foram o local onde aconteceu o boom da ciência política. Foi onde ocorreu o maior desenvolvimento dessa disciplina como uma ciência, né, no século passado. Já encaminhando para concluir, pessoal, para o vídeo ser curto e ser direto ao ponto, as principais linhas de pesquisa, ou seja, o cara que é um cientista político mesmo, né? Os pessoal que trabalha com a ciência política, pode pesquisar sobre o quê? Pode falar sobre o quê? Desenvolver estudos sobre o quê? Né? Aonde observar? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Existe a linha da cultura política, quer dizer, cientistas que vão observar na relação entre a cultura e a política respostas para alguns fenômenos. Então, entre isso estão questões de eleições, o comportamento dos eleitores, as ideologias dos eleitores, as relações entre crença e política, a importância do marketing, da comunicação, a socialização política, as relações sociais envolvendo a política, a relação entre a cultura e as instituições. São todos assuntos que estão nessa temática envolvidos na relação de cultura e política. Outro ponto, que particularmente é o meu favorito, que eu mais gosto, são instituições políticas. Ou seja, o funcionamento das instituições. Sistema eleitoral, como funciona? Voto proporcional, voto majoritário. A gente vota no deputado ou vota no partido? Tem países que votam no partido para deputado. Tu escolhe um partido e o partido faz a lista e define os que vão entrar na ordem deles. No Brasil aqui não, a gente vota em um deputado estadual, um deputado federal. A gente pode escolher dar o voto não só para o partido daquele deputado, mas para o deputado em específico. Isso varia de acordo com o local. Tem país que não é assim. Sistemas partidários. Tem países que tem muitos partidos, outros têm menos partidos. Qual é o resultado disso? O que o sistema partidário
o que tem a ver um país ter apenas dois partidos ou ter muitos, como é o caso do Brasil que tem muitos, e de que forma isso se relaciona com o sistema eleitoral, por exemplo. Os regimes políticos, o presidencialismo que nós temos no Brasil ou o parlamentarismo que nós temos, por exemplo, na Inglaterra ou em outros países também. As relações entre os três poderes, as produções de leis, a própria burocracia do Estado, das instituições de Estado, tudo isso engloba as instituições políticas, a linha de pesquisa das instituições. A outra linha seria da política internacional de defesa, não tem mistério, estudos sobre as relações internacionais, de conflito, de cooperação e as políticas de defesa. Outra linha é sobre teoria política, ou seja, os fundamentos da política, o estudo teórico das correntes, liberalismo, conservadorismo, socialismo e por aí vai, e também um estudo sobre a própria ciência política, né? Sobre como a ciência política se desenvolve no método e na sua própria história, desvendando cientificamente aí os fatos. E outra área que seria democracia e participação social. Então é uma área que é voltada para como as pessoas se envolvem com a democracia, cidadania, os direitos, como é que esses direitos estão, vamos dizer assim, sendo ofertados à população de fato, a relação entre movimentos sociais, setoriais e a democracia, estudos de gênero, de relação étnica, tudo isso vamos dizer que faz parte desse contexto que trata de estudos da democracia, da participação social. Vamos dizer que essas seriam os principais eixos assim de linhas de pesquisa na ciência política atual. Então, no geral é isso, pessoal. A ciência política ela tem esse papel de se contrapor opinião, é a disciplina que vem para desvendar os fatos políticos de forma racional com base em estudos. Isso é o fundamental. Importante a gente saber isso nesse primeiro vídeo, nesse primeiro encontro aí virtual, que a partir disso a gente vai desenvolver aí então uma playlist no canal, que vai ser como se fosse um curso de videoaulas sobre fundamentos da política, passando pela ciência política. Ela vai estar sempre junto, nos muriciando com informação, com conceitos, para a gente ir entendendo. A ideia é que os vídeos não passem de 10 minutos aí para não ficar maçante. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai continuar a partir do Aristóteles, que eu comentei lá no início, que é o primeiro cara lá na Grécia que vai tratar sobre o que é a política, de como isso funciona. Ele vai tentar explicar isso, né, desenvolver isso naquele período. E a partir disso nós vamos explorando os fundamentos depois das instituições e até concluir nossos módulos. Aí a princípio seriam 3 módulos aí, 3 playlists com vídeos sobre política, conceitos de política e também de ciência política. Só peço então para vocês se inscrever no canal, dar essa força para nós, o canal é novo e a gente espera aí devagarinho ir crescendo e desenvolvendo nosso trabalho, tanto mostrando ações do partido quanto com esse trabalho de formação política. Agradeço a todos aí, espero que tenham aproveitado o vídeo e até a próxima, pessoal.